A descoberta da estrutura do DNA foi uma das descobertas mais importantes do último século, na verdade, da história humana. Que tal conhecer um pouquinho sobre Rosalind Elsie Franklin? Entre os nomes da ciência, alguns ficaram desconhecidos, não no esquecimento, como é o caso de Rosalind Franklin, uma bioquímica britânica que trabalhou junto com James Watson e William Crick, e ela foi a responsável direta pela fotografia em que foi possível visualizar o DNA numa cadeia na forma tridimensional. Hoje, a famosa dupla hélice é quase sinônimo de Watson e Crick, dois dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel por descobri-la. Mas há um outro nome que talvez você conheça: Rosalind Franklin. Deve ter ouvido de que seus dados embasaram a brilhante ideia de Watson e Crick, ou que ela era um cientista briguenta que se vestia casualmente, que é na verdade a forma como Watson a descreveu no livro A Dupla Hélice. Mas, graças aos biógrafos de Franklin, que investigaram sua vida e entrevistaram muitas pessoas próximas dela, sabemos que hoje isso está longe de ser verdade, e que suas contribuições científicas têm sido tremendamente desprezadas. Vamos ouvir, agora, a verdadeira história. Rosalind Franklin nasceu em Londres em 1920. Ela sempre sonhou ser cientista desde que era adolescente, o que não era muito comum naquela época para as meninas. Mas ela se destacou nas aulas de ciências mesmo assim. Ela ganhou uma bolsa de estudos em Cambridge para estudar química, onde obteve seu doutorado e, mais tarde, conduziu uma pesquisa sobre a estrutura do carvão, que aprimorou as máscaras de gás para os britânicos durante a Segunda Guerra. Em 1951, Franklin ingressou no King's College por ter um acesso melhor a técnicas de raio-x para estudar a estrutura do DNA, que no tempo era um dos assuntos mais palpitantes do momento. Franklin modernizou o laboratório de raio-x e foi trabalhar irradiando raio-x de alta energia em minúsculos cristais hidratados de DNA. Mas a cultura acadêmica da época não era muito amistosa com as mulheres, e Franklin foi isolada pelos colegas. Ela bateu de frente com Maurice Wilkins, um colega de laboratório, que achava que ela era sua assistente, mas Franklin continuou trabalhando. E em 1952, ela obteve a foto 51, a imagem mais famosa do DNA. Só para conseguir a imagem, gastaram-se 100 horas. Os cálculos necessários para analisá-las levariam um ano. Enquanto isso, o biólogo americano James Watson e o físico britânico Francis Crick estavam trabalhando para descobrir a estrutura do DNA. Sem o conhecimento de Franklin, Wilkins pegou a foto 51 e a mostrou para Watson e Crick. Em vez de calcular a posição exata de todos os átomos, eles fizeram uma rápida análise dos dados de Franklin e os usaram para construir algumas possíveis estruturas, e acabaram chegando à correta. O DNA é feito de duas fitas helicoidais, uma oposta à outra, com um eixo central como degraus de uma escada. Watson e Crick publicaram seu modelo em abril de 1953. Enquanto isso, Franklin tinha terminado seus cálculos, chegando a uma mesma conclusão, e submeteu seu próprio trabalho. A revista publicou os trabalhos juntos, mas colocou o de Franklin por último, fazendo parecer que seus experimentos só confirmavam a descoberta de Watson e Crick, em vez de tê-los inspirados. Mas Franklin já tinha parado de trabalhar com o DNA e morreu de câncer em 1958. Sem nunca ter sabido que o Watson e Crick tinham visto as fotos dela, o Watson, Crick e Wilkes ganharam o Prêmio Nobel em 1962
por seu trabalho sobre DNA. Sempre se diz que Franklin teria sido reconhecida como uma Nobel se ele fosse dado postumamente. E, de fato, é possível que ela pudesse ter ganhado 2 vezes. Seu trabalho sobre a estrutura do vírus levou a um Nobel para um colega em 1982. Já é hora de contar a história de uma mulher corajosa que combateu o sexismo na ciência e cujo trabalho revolucionou a medicina, a biologia e a agricultura. É hora de homenagear Rosalind Elsie Franklin, a mãe injustiçada da dupla hélice.